Bom dia, tudo bem? A paz do Senhor Jesus. Sejam todas bem-vindas, sejam bem-vindos. Eu desejo que todos estejam bem, para a honra e glória do nome do Senhor. Obrigada, meu Jesus, por mais uma manhã na sua presença, por mais um dia em que o Senhor nos desperta com saúde, com ânimo. Aqui estamos. Obrigada, Jesus. Bom dia, Mi. A paz do Senhor, tudo bem? Olha o frio aqui. Nós não estamos acostumados. O frio é bom para ficar debaixo das cobertas, né? Glória a Deus por cada estação que Deus preparou, porque Ele tem propósito até para as estações, não é verdade? Mas é isso aí. Hoje nós vamos ler sobre Atos 25, quando Paulo vai apelar para o imperador, né? Para César, porque o objetivo dele é chegar a Roma, né? Foi lindo o estudo ontem, né? O Espírito Santo tem trabalhado muito. Muito mesmo. Muito. Eu fiquei ontem até meia-noite e pouquinho, respondendo e conversando com as mulheres. Foi muito lindo. Glória a Deus por isso. Vamos orando? Vamos orar? Enquanto as outras chegam, vamos orando. Que o Senhor preparou essa manhã para cada uma de nós. Feche seus olhos. Querido Deus e Pai, em nome de Jesus, eu me apresento diante do Senhor, consagro ao Senhor a minha vida, esse ministério, essa live de estudo. Declaro que a liberdade toda é do Senhor de agir aqui, trazer a revelação da palavra do Senhor através das Escrituras Sagradas. Que o Senhor possa me usar como um instrumento que eu sou do Senhor, para falar com cada uma de nós nessa manhã, nos trazendo a verdade, o teu amor, em nome de Jesus. Obrigada, meu Deus, porque nós temos conseguido ler todos os dias e meditar na sua palavra. E com isso nós temos aprendido muito. A verdade tem sido revelada diante dos nossos olhos. O nosso coração e a nossa mente têm se conectado mais com o Senhor, nos trazendo um posicionamento maior. E isso tem nos trazido paz, tem nos trazido uma alegria no espírito que antes não tínhamos. Obrigada, meu Pai. Obrigada porque o Senhor é um Pai que nos protege. Obrigada. Nós te damos graças e te rendemos toda a honra, toda a glória por mais uma manhã. Derrama, Senhor, sobre a nossa vida, em nome de Jesus, bênçãos de um ânimo novo para esse dia. Que venha sobre cada uma de nós um ânimo novo, energia renovada, mente desperta. Obrigada, obrigada, Espírito Santo, porque o Senhor nos toca agora. Nicantarabás. Obrigada, Espírito Santo. A presença do Senhor, ela é sentida por cada uma de nós agora. É uma paz que muitas vezes na agitação do nosso dia nós procuramos desesperadamente. Obrigada, Espírito Santo, pela sua doce e suave presença. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus, pelo que o Senhor representa na nossa vida. Pai, nós consagramos ao Senhor o nosso dia, todas as nossas tarefas e responsabilidades. Consagramos ao Senhor o nosso trabalho, a nossa casa, a nossa família. E pedimos ao Senhor, em nome de Jesus, organize todas as coisas para nós, meu Pai. Ensina-nos de maneira corretiva
a organizar as coisas conforme o Senhor quer que seja. Em nome de Jesus. Que a nossa mente esteja aberta agora a ouvir a palavra do Senhor e o nosso coração conectado com o Senhor. Pai, hoje nós, ministério, entrega o jejum ao Senhor. Jejum que tem nos forjado, que tem nos esticado na presença do Senhor. Muitas filhas do Senhor têm vivido experiências como nunca antes. Em nome de Jesus, nós te agradecemos, Pai, por toda essa forja. Obrigada, meu Pai. É isso que eu oro e te peço e declaro no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amém? Deus abençoe. Bom dia. Bom dia para quem chegou durante a oração. Bom dia, Damiana, Joelma. Bom dia, Estela. Querida, Deus te abençoe. Desejo que você esteja cheia da paz do Senhor, transbordando em nome de Jesus. Bom dia, Eli. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Simone. Bom dia, Cirlei. Bom dia, Marley. A paz do Senhor Jesus. Bom dia, Terezinha. Que o Senhor possa nos tomar de forma carinhosa, sabe? Aquela forma toda carinhosa, especial hoje. Porque é isso que nós temos que pedir todos os dias. Uma forma diferente. Uma forma... Me toca hoje, Senhor, de uma forma diferente. Então que você possa sentir esse toque hoje do Senhor. Nessa forma diferente. Um carinho especial. Porque hoje pode ser que você esteja precisando de que alguém estenda a mão. Porque é verdade que todos os dias nós estendemos as mãos, é verdade. Mas pode ser que hoje você esteja precisando de uma mão estendida para você. E que essa mão venha. Que o Senhor possa ser o primeiro e será a te envolver, a te tocar e dizer: filha, eu tô aqui. Calma, você não tá sozinha. Essas aflições são do mundo. Vai passar. Amém? Deus abençoe vocês. Hoje nós vamos ler então Atos 25, que Paulo vai apelar, né? Ele vai apelar para o imperador César para que ele chegue até Roma, porque ele sabe que é esse o plano de Deus na vida dele, não é? Então esse capítulo nos mostra o que acontece depois da transição de governo. Lembra que Félix segurou ele 2 anos na cadeia? Félix segurou ele 2 anos na cadeia porque não queria tomar decisão. Então, vai mostrar o que aconteceu com a entrada do novo governador, que se chama Festo. A noite foi longa, mas o Senhor acalmou hoje. É um novo dia. Esse Deus aconteceu. Em nome de Jesus, minha irmã, nós vamos orar, tá bom? Em nome de Jesus. Então esse capítulo vai apresentar para nós a continuidade das acusações dos judeus contra Paulo. Eles continuam fazendo isso. Vai falar sobre a injustiça do sistema jurídico romano em face da verdade, né? Diante da verdade. E a decisão estratégica de Paulo. Paulo e sua grande sabedoria. Ele teve uma estratégia guiado pela sabedoria de Deus. Apelar para o governador César. E assim ele fez. Então tudo isso se desenrola dentro da soberania de Deus, que já havia prometido que Paulo testificaria da palavra em Roma. Aleluia. Vamos ler então, do versículo 1 ao 3, diz assim, ó. 3 dias depois de chegar àquela província, Festo saiu da cidade de Cesareia e foi até Jerusalém. Os chefes dos sacerdotes e os líderes judeus apresentaram lá as suas acusações contra Paulo
e pediram a Festo o favor de mandar trazer Paulo para Jerusalém. É que eles tinham combinado de matar Paulo no caminho. Então aqui nós, para quem está desde ontem já entendeu, mas quem chegou hoje, Festo está assumindo o governo, né? No lugar de Félix, do governador Félix. Então, Félix passou a responsabilidade de julgar Paulo para esse novo governador, que se chama Festo. Então, isso nos mostra que, apesar dessa insistência, né, porque é uma insistência, né, desse povo de matar Paulo, isso nos mostra que a persistência do ódio religioso permanece. A persistência permanece, mesmo após 2 anos. Que então já se passaram 2 anos que Paulo está preso, até que acontecesse a troca do governador. E mesmo após 2 anos, o desejo de matar Paulo não havia esfriado. A perseguição continua. Nós temos essa referência no Antigo Testamento, porque sempre está ligado com o Antigo Testamento, né? O Novo Testamento sempre está ligado com o Antigo. E a referência está lá em Salmos 37, versículo 12. Quando diz assim, que o ímpio maquina contra o justo. Abre aí se você está com a sua Bíblia para você grifar. Ó, Salmos 37. Vou ler aqui para ver se está para vocês. Salmo 37, versículo 12. Grifar. Está escrito assim. Os maus fazem planos contra os bons e olham com ódio para eles. Louvado seja o nome do Senhor. Então, esse acontecimento aqui em Atos traz essa referência do livro de Salmos. Amém? Em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Versículo 4, continuando. Mas Festo respondeu: Paulo está preso em Cesareia e eu logo voltarei para lá. Que os líderes de vocês me acompanhem até lá e o acusem se é que ele fez algum mal. Isso demonstra aqui cuidado com os protocolos jurídicos romanos. Eles estão fazendo a transferência, né, de Paulo, mas com todo o cuidado dentro dos protocolos romanos. Mesmo que Festo não compreendesse o conflito espiritual por trás daquela acusação, estava existindo ali todo esse cuidado. Versículo 6. Festo passou 8 ou 10 dias entre eles e depois voltou para Cesareia. No dia seguinte, sentou-se no tribunal e mandou que trouxessem Paulo. Quando Paulo chegou, os judeus que tinham vindo de Jerusalém ficaram em volta dele e começaram a fazer muitas acusações graves, mas não conseguiram provar nada. Então, Paulo se defendeu dizendo: eu não fiz nada contra a lei dos judeus, nem contra o templo, nem contra o imperador. E Festo, querendo agradar os judeus, perguntou a Paulo: você não quer ir a Jerusalém e ser julgado lá a respeito dessas coisas? E Paulo respondeu: estou diante do tribunal do imperador romano, e é aqui que devo ser julgado. Não fiz mal nenhum aos judeus, como o Senhor sabe muito bem. Se não respeitei a lei, ou se fiz alguma coisa que mereça a pena de morte, estou pronto para morrer. Mas se o que dizem contra mim não é verdade, ninguém pode me entregar a eles. Portanto, apelo para o imperador. Então Festo, depois de conversar com seus conselheiros, disse: já que você apelou para o imperador, então irá para o imperador. Aqui, nessa parte, nós vimos que Festo convoca Paulo, né? E os judeus repetem as acusações ali. São acusações repetitivas, sem prova nenhuma. A própria palavra do Senhor diz que não há provas. Então, esse ponto se repete em todos os julgamentos. Não há base legal ou evidência real. Apenas ódio e tradição religiosa. É só isso que existe aqui. É muito esclarecedor. Não há base legal e nem evidências
para julgar Paulo. A única coisa que existe é o ódio e a tradição religiosa ferida, disputa de poder. O ódio é uma coisa muito ruim, muito ruim. O ódio, ele é uma doença contagiosa que te consome, que consome a sua carne, os seus ossos, a sua energia, a sua mente. Aquela pessoa que ela tem o ódio dentro dela, ela é consumida dia após dia. É como se ela tomasse doses de veneno todos os dias. Porque ela não tem pensamentos para ela. Quem sente ódio não tem pensamentos para si, para sua própria vida. Quem sente ódio de outra pessoa, ela vive a vida maquinando vingança, mastigando um sentimento de planos de vingança, de sentimentos de desejar o pior ao próximo. E a cegueira espiritual de quem sente ódio é tão grande que não consegue ver que a pessoa está se matando. Quem sente o ódio está se matando, e não quem é odiado. Porque quem é odiado continua vivendo, continua buscando, continua crescendo, continua em paz. E quem está morrendo é quem sente o ódio. Então entenda uma coisa. Se você nunca entendeu o que significa perdoa para ser liberto, é esse o significado. Perdoa. Para que odiar? Para que não perdoar? Para que gastar tempo da sua vida pensando em destruir o outro, sendo que na verdade a palavra de Deus já disse, você está aqui ouvindo todos os dias, Deus protege os seus servos fiéis. Então, se você está odiando um servo fiel, ele só vai voar. E ao invés de você cuidar de você para você também voar, você está parada odiando. E Deus está levantando quem você está odiando. Por isso, libera o perdão nesse dia de hoje. Faz um ato profético. Arranca pela raiz esse ódio de você, em nome de Jesus. Porque chega igual nesse ponto aqui. Olha o ponto que chegou aqui. Ninguém tinha prova contra Paulo. Não existia prova concreta. Já tinham se passado anos e o único objetivo dos judeus era matar ele. Não tinha prova. Estava passando de tribunal em tribunal, nas mãos de autoridade por autoridade. E não achava nada concreto para matar ele. E com isso, o que nós vimos? Que aqueles mesmo que queriam matar, continua parado no mesmo lugar. E Paulo, glória a Deus, aleluia. Paulo continua cumprindo o propósito. Ele continua caminhando, ele continua levando a palavra, o evangelho está sendo derramado, o evangelho está sendo levado. É isso que acontece. Jesus ama você. E o desejo do coração dele é que você se renda, que você solte o peso de todas as coisas que não te servem mais. Que você se liberte do peso do pecado. Que você renuncie coisas que não cabem mais na sua vida. Para que ele te levante também. Para que você venha na presença dele. Entende? Como que essa aplicação de Atos, ela é muito real na nossa vida? Você deve estar às vezes perguntando assim, será que vale a pena? Claro que vale. E vale a pena ficar mastigando esse sentimento? Se você não tem coragem de chegar até a pessoa, porque ainda o orgulho é muito grande dentro de você, não está cabendo no teu corpo,
Entra num lugar entre você e o Senhor, seu quarto, a sala da sua casa, em qualquer lugar que você se sinta acolhido. Chama o Senhor e libera o perdão diante de Deus. Pai, em nome de Jesus, diante da sua presença eu libero o perdão para essa pessoa. Eu não quero mais sentir esse ódio, eu não quero mais sentir essa raiva, eu não quero mais carregar esse peso. Eu libero. Faz um ato profético. Faz assim, eu libero. Em nome de Jesus, esse peso. Eu perdoo essa pessoa. Faça isso, tá bom? Paulo aqui diante daquele povo, diante das autoridades, ele reafirma a sua inocência. Ele fala que não pecou contra os judeus, ele fala que não pecou contra o templo, nem contra César. Ele não pecou contra ninguém, ele defende a sua fé. Ele defende a cidadania dele diante de todos com muito equilíbrio, com a verdade, principalmente com a verdade. E com a consciência limpa, porque ele não tinha feito mesmo nada de errado, nada. E Festo, então, o governador que assumiu, a responsabilidade de julgar Paulo, querendo agradar os judeus, pergunta se Paulo aceita voltar para Jerusalém. Só que ele fala que não, porque isso revela uma pressão política. Isso revela que Festo estava passando por uma pressão política. Festo está mais preocupado com as alianças do que com a justiça da verdade em relação ao julgamento. Errar o caminho para o trabalho, errar uma rua, e aí porque você erra essa rua atrasa 5 minutos, 10 minutos para você chegar. É livramento. Agradeça. Agradeça. Então aqui se cumpre a soberania de Deus através da estrutura do Império Romano. Vamos ler o versículo 13. Alguns dias depois, o rei Agripa e Berenice, sua irmã, chegaram a Cesareia para cumprimentar Festo. Quando já fazia alguns dias que eles estavam lá, Festo contou ao rei o caso de Paulo, e ele disse: "Está aqui um homem que Félix deixou como prisioneiro. Quando fui a Jerusalém, os chefes dos sacerdotes e os líderes dos judeus fizeram acusações contra ele e me pediram que o condenasse. Mas eu lhes disse que os romanos não costumam condenar ninguém, sem primeiro colocar os acusadores diante do acusado.
dando a este a oportunidade de se defender. Por isso, quando eles vieram até aqui, não perdi tempo e logo no dia seguinte sentei no tribunal e mandei que trouxessem o homem. Os seus inimigos chegaram, mas não o acusaram de nenhum crime grave como pensei que iam fazer. A única acusação que tinham contra ele era a respeito da própria religião deles e também sobre um homem que já morreu, chamado Jesus. Paulo afirma que esse homem está vivo. Eu não sabia como conseguir informações sobre esse assunto. Por isso perguntei a Paulo se queria ir a Jerusalém para ser julgado lá a respeito dessas acusações. Mas Paulo apelou para o imperador e pediu para ficar preso até que o imperador resolvesse o seu caso. Então mandei os guardas tomarem conta dele, até que eu pudesse mandá-lo para o imperador. Aí Agripa disse a Festo: eu gostaria de ouvir esse homem. Amanhã o Senhor vai ouvi-lo, respondeu Festo. Vamos ver até aqui, para não ficar muito, para a gente poder entender. Depois a gente continua. Nós vimos então que ali chegou o rei Agripa. Não tem acento, né? Então eu acho que é assim que lê. Agripa. Que é o Herodes Agripa II, com a sua irmã Berenice. Assim diz as escrituras. E Festo comenta sobre o caso. Então Festo relata todo o caso de Paulo ali para ele. Agripa era judeu por herança e tinha conhecimento das leis judaicas. Ele tinha muito conhecimento das leis judaicas. Então isso prepara o caminho para o próximo capítulo, que é o testemunho de Paulo diante de Agripa, que era o Herodes, né, que vem da descendência de Herodes II. Depois Festo explica todo o processo para ele. Os judeus queriam pena de morte, Paulo apelou para César, Festo está em dificuldade, pois não tem acusações claras para enviar Paulo para a morte. Então ele relata tudo isso. Então ele expõe o vazio da acusação. Olha só, o vazio da acusação. Está acontecendo uma acusação vazia, não tem prova. Não sabem nem o que escrever para o imperador. Olha a situação. Querem matar a qualquer custo. E ninguém consegue nada contra ele de verdade, porque na verdade não tem, ele não fez nada. Então Agripa deseja ouvir Paulo. Não é? Ele falou: eu quero ouvi-lo. Eu gostaria de ouvir esse homem. E o que está acontecendo aqui nessa hora? Louvado seja o nome do nosso Senhor. Deus está abrindo portas para que Paulo testemunhe em todas as esferas de poder. Religiosos, governadores e agora diante das leis. Essa referência está lá no Antigo Testamento em Jeremias, capítulo 1. Vamos lá ler? Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Se você está com a sua Bíblia, abre lá. Jeremias. Vai com Deus, depois eu levo o seu celular, tá? Jeremias, capítulo 1, versículo 8. Diz assim, vamos grifar. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, que está falando. Deus está falando com gente hoje aqui, mas está falando de uma maneira muito poderosa, eu posso sentir. Como uma flecha atingiu o seu coração. Não tenha medo de ninguém, pois eu estarei com você para protegê-lo. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Obrigada, Jesus. Obrigada, Jesus. Eu fiquei sem ler alguma coisa. Obrigada, Jesus. Não é isso mesmo. Obrigada, Jesus. Versículo 23 diz assim, No dia seguinte, Agripa e Berenice chegaram com grande cerimônia e pompa.
Entraram na sala de audiências com os chefes militares e os homens mais importantes da cidade. Olha lá, Paulo no meio de bastante autoridade. Aleluia, Jesus. Festo mandou que trouxesse Paulo e disse: Rei Agripa, e todos os que estão aqui, vejam esse homem. É contra ele que todos os judeus, tanto daqui como de Jerusalém, estão fazendo acusações diante de mim? Eles insistem em dizer que este homem deve morrer, mas eu acho que ele não fez nada para ser condenado à morte. Como ele mesmo pediu para ser julgado pelo imperador, resolvi atendê-lo. Porém, até agora não sei bem o que escrever a respeito dele ao imperador. Então eu o trouxe aqui, diante dos senhores, especialmente do senhor rei Agripa, a fim de lhe fazer perguntas. Assim terei alguma coisa para escrever, pois acho absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. É um absurdo. A palavra que está escrita na minha tradução é bem essa. É um absurdo mandar um prisioneiro sem explicar claramente as acusações que existem contra ele. Então nós vimos aqui que no dia seguinte houve uma audiência formal, com toda a pompa real, com toda a realeza ali, autoridades presentes. E Festo, ainda muito confuso, afirma que não tem acusações específicas para mandar Paulo a César, porque para chegar a César tem que ter acusações, né? Imagina, ó. Eu vou dar um exemplo hoje, atual. Então, eu estou recebendo um treinamento diante da palavra, de posicionamento, liderança, né? Para liderar diante da palavra de Deus como serva, como líder, como pastora. E aí, então, nos é ensinado assim. Antes de chegar a pedir a ajuda aos apóstolos, você já falou com Deus? Você já se examinou? Você já pediu respostas através da sua intimidade com o Pai diante do seu problema? Você já enxergou através da resposta de Deus, da sua oração, da sua meditação, do discernimento espiritual? Você já enxergou aonde é a raiz de tudo isso que está te acontecendo? Já. E aí Deus não te respondeu? Você pode dizer, não respondeu. Ah, então tá bom. Então você vai lá e procura os apóstolos. Entende? É muito semelhante ao que está acontecendo aqui. Porque muitas vezes as nossas respostas estão entre nós e Deus. Porque quando nós nos colocamos no secreto e nós nos rendemos em confessar os nossos erros, por exemplo, pai, um exemplo, tá? A pessoa diz assim, pai, eu tô com muita dívida. Eu não sei o que fazer. Eu não vejo saída. Me ajuda. E aí espera a resposta. Esse é um posicionamento. Outro posicionamento, pai, eu tô com muita dívida. Muitas dívidas. Não consigo pagar. Não vejo saída. Me ajuda. Eu reconheço que eu sou culpado por essas dívidas. E humildemente eu te peço ajuda, porque eu errei. Eu comprei mais do que eu podia. Eu agi pela minha emoção e pelos meus sentimentos e não tive sabedoria de administrar os recursos que o Senhor me abençoou. Me perdoa.
Fala comigo, Pai, em nome de Jesus. Entendem a diferença? Então, aqui, para eles pegar Paulo e mandar Paulo ao Supremo, eles precisavam antes estar com tudo pronto. Esse homem chegou até o Senhor, que é o Supremo aqui, mas nós já fizemos isso, existe prova assim certinha, já fizemos esse recurso, esse aqui também. Então agora nós fizemos tudo que cabia a nós e agora nós entregamos ao Senhor, Imperador César. Mas eles não tinham. Então por isso que eu trouxe essa comparação em relação à nossa vida, porque esse é o posicionamento que você tem que ter diante de qualquer situação. Entende? Diante de qualquer situação. Esses dias meu filho ficou muito doente, o mais novo, logo depois do aniversário dele. E a gente faz o quê? A gente ora, não é? Pedindo para o Senhor trazer saúde, restaurar a saúde. Mas ali na oração eu tive que confessar que é verdade que ele tinha adquirido porque buscando se divertir, ele abusou dos limites do corpo humano. Entende? No intuito de se divertir no dia do aniversário, ele brincou no vento, no frio, na água. Entende? Que existiu a parte humana que não contribuiu, por isso aconteceu. Mas era um momento de festa. É verdade. Mas nós precisamos ser prudentes. E para isso é tudo na nossa vida. Então aqui, o império não sabe o que fazer. A Agripa não sabe o que fazer com Paulo, porque ele é inocente. Mas a mensagem confronta tudo o que é falso. A mensagem dele confronta tudo o que é falso. Religião, política e cultura. Eles não têm notificação para acusar Paulo. Mesmo assim, eles enviam Paulo para lá. Parece, como ele mesmo diz, uma coisa sem razão. Eu não tenho acusação contra esse homem. Isso é muito forte. E mesmo assim querem matá-lo, não é? Por que então essa autoridade, né? Por que essa autoridade agora, Agripa, ele não simplesmente disse assim, chega, basta. Esse homem não tem culpa de nada. Eu não vou incomodar o imperador César. Esse é o posicionamento que muitos hoje podem ter. Ele não tem culpa. Não vai até César. Vai morrer a história aqui, mas não. Por conta da política, da religião vazia, de querer agradar homens e não a Deus. O plano segue. Então, o que nós aprendemos aqui hoje, no capítulo 25? Esse capítulo nos mostra que como mentiras persistentes como as mentiras persistentes podem se manter e se arrastar por anos. Porque ela é alimentada pelo ódio religioso, pelo ódio no coração das pessoas. Quando a pessoa decide alimentar o ódio, ela não está alimentando só um sentimento, ela está alimentando muitos demônios. Saiba disso. Não é só sentimento, são demônios. O demônio da raiva, do ódio, o demônio da vingança, o demônio da manipulação. Aí por isso que a palavra de Deus diz, não é um só, é uma legião, porque é uma legião mesmo.
Esse capítulo nos mostra que as autoridades políticas frequentemente agem por conveniência e não por justiça. Assim foi aqui, nesse tempo, e assim é até hoje. As autoridades políticas, elas agem por conveniência e não por justiça. Marcou também para nós que o servo fiel de Deus, mesmo acusado, ele pode usar estratégias, como Paulo usou, usar do direito dele, que ele usou do direito dele como cidadão romano, e usar da sabedoria. Tudo isso sem abrir mão da verdade. Olha a diferença. Paulo usou da estratégia, usou do direito dele e usou a sabedoria dele para falar, para se expressar, para levar as informações verdadeiras diante das autoridades. Em nenhum momento ele mentiu. Em nenhum momento ele precisou mentir. Tudo o que ele disse foi verdade. E nós vimos também que Deus usa até os tribunais romanos para cumprir os seus planos eternos. E Deus vai se apresentando. Paulo não é vítima. Aqui, assim diz a palavra de Deus. Paulo veio para passar por todas essas acusações e aflições para nos ensinar como nós devemos nos comportar diante de tudo isso. Como nós devemos nos comportar diante dessas situações, das situações semelhantes na nossa vida. Paulo foi um instrumento nas mãos do Senhor. Ele não estava à mercê do sistema. Nós vemos o tempo todo, não tinha acusação contra ele. Paulo está na rota de Deus até Roma. O tempo todo. Ele estava na rota do Senhor para chegar até Roma. E nós temos aprendido muito com Paulo. Muito mesmo. Nas nossas orações, quando nós aprendemos a orar na palavra, orar a Deus pedindo na palavra, nós estamos pedindo uma verdade, promessas que o Senhor nos prometeu como herança. Somos todos descendentes de Abraão e nós temos uma herança. E nós podemos orar pedindo a Deus por essa herança, para que nós possamos receber essa herança como nós temos que estar. De qualquer jeito? Claro que não. Nós temos que estar posicionados, sendo obedientes, fiéis a Deus, vivendo na verdade. Viver na verdade é você viver aquilo que você fala, é viver aquilo que você acredita das Escrituras. Não só fazer bonito, fala bonito, sabe todos os versículos decorados, mas não vive aquilo. Então isso é igual a parede branca. É bonita por fora, mas esconde coisas sujas por dentro. Lixo por dentro. Entende? Obrigada, Jesus. Obrigada, Senhor Jesus, por mais uma manhã na sua presença. Por mais uma manhã que o Senhor esteve junto de nós. Eu peço ao Senhor Deus, em nome de Jesus, que nos dê discernimento para reconhecer toda a trama oculta por trás das acusações injustas. Em nome de Jesus. Em nome do Senhor Jesus, eu peço isso sobre a sua vida, sobre a minha também. Que nós, que eu e você, assim como Paulo, tenhamos coragem de nos manter firme diante da verdade, não abrir mão da verdade, não negociar a verdade, mesmo diante de tribunais, mesmo diante de acusações de mentiras ou de pressões políticas, que a verdade sempre esteja à frente da nossa face. Sempre, sempre. A verdade nos liberta. A verdade te traz credibilidade. A verdade te coloca em posicionamento que muitas vezes você nem pediu para estar.
mas é o Senhor que te leva lá e te coloca e fala, é aí que é o seu lugar. As pessoas te procuram porque você é de verdade, porque se você fala é porque você faz e você cumpre. Entenda que toda confissão morre no sábio. Toda confissão morre no sábio. Porque aquele que não é sábio leva adiante, isso é fofoca. Deus odeia fofoca. Então, se uma pessoa vai até você e te faz uma confissão, seja sábio, guarde, ore por essa pessoa, para que ela se fortaleça, para que ela se encontre. Obrigada, Jesus. Eu peço ao Senhor Deus que nos ensine, em nome de Jesus, a usar todos os recursos que nós temos através da sabedoria. Que nós saibamos usar todos os nossos recursos, sem comprometer a nossa fé. Que a nossa fé nunca seja comprometida. Nunca. Que o Espírito Santo sempre possa nos tocar e nos encher de sabedoria diante de todas as situações, sejam elas quais forem. Sejam elas quais forem. E que nós nunca nos esqueçamos que nós não estamos à mercê de homens, mas das mãos poderosas e soberanas do nosso Deus. É nesse lugar que nós estamos. Obrigada, meu Deus. Obrigada. Que o Pai possa abrir portas na nossa vida, assim como Ele abriu para Paulo. Devagarzinho, Paulo chegou onde tinha que chegar. Devagarzinho. Uma porta, outra porta. E está chegando onde Deus quer que vai. Que assim seja na nossa vida. Para que eu e você possamos falar de Deus aos reis, aos governantes, às autoridades maiores, mas também ao mais simples dos homens. Porque sempre perto de uma autoridade vai ter uma pessoa simples, uma pessoa da limpeza, um copeiro, o próprio povo ouvindo. Que essas portas sejam abertas para nós, em nome de Jesus. Obrigada, Jesus. Que todas as portas dos planos de Deus na nossa vida sejam abertas, em nome de Jesus. Eu peço a Deus por isso, sobre a minha vida e a tua vida, em nome de Jesus. Que o nosso propósito na presença de Deus, eu tenho um propósito porque Deus tem ele na minha vida e você tem um porque Deus deu ele para você. Que o propósito de Deus avance através de nós, mesmo quando houver sistema injusto. Que o propósito avance, e que avance, e que avance, em nome de Jesus. Que chegue aonde tem que chegar. Amém? Feche seus olhos. Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, nós estamos na presença do Senhor, meditando nas verdades do Teu Evangelho. Nós te agradecemos pela nossa capacidade de entendimento, Pai, através da bênção da inteligência que o Senhor nos concedeu. Nós podemos ler e compreender a Tua verdade. E assim, dessa forma, colocar em prática, Senhor, toda a verdade da Tua palavra na nossa vida. Como a verdade é leve, Senhor. A verdade é tão leve. Ela nos liberta. Ela nos mostra quem são as pessoas de verdade ao nosso redor. Porque quem não está pronto para ouvir a verdade
Quem não está pronto para ouvir a verdade quando nós colocamos o que queremos ou não fazer, não merece caminhar junto de nós até que o Senhor venha e se apresente a Ele. Obrigada, meu Deus. Obrigada porque o Teu amor nessa hora nos toca de maneira que é como se sentíssemos que, assim como uma água transborda de um vaso que está cheio, é o amor do Senhor em nós agora. Está transbordando. Que esse transbordo vai alcançando todos que cruzarem o nosso caminho no dia de hoje. Pessoas aleatórias, clientes, amigos, familiares. Que todos bebam dessa água do amor do Senhor. Que todos possam sentir essa paz. Que a paz nos consuma de forma que ora vamos chorar, ora vamos sorrir. Porque nós entendemos que uma vez que nós aprendemos a acessar esse lugar do Santo dos Santos, não conseguimos viver em outro lugar. Estamos todos aqui reunidos em Teu nome, Pai, em nome de Jesus. Estamos na segunda porta do tabernáculo, acessando o lugar santo. Porque o desejo do nosso coração é entrar na nuvem de glória, na terceira porta, onde o véu se rasgou, onde Jesus, entregando a própria vida por amor a nós, nos deu esse acesso. Então nós desejamos acessar a nuvem de glória da presença do Senhor. A nuvem de glória está baixinha sobre esse ministério. Sinta, em nome de Jesus. Shirimantarabá. Renayama Sorekantarabás. Toca nessa nuvem de glória, estenda suas mãos. Ah, Espírito Santo de Deus, enche-nos mais e mais, prepara-nos para esse dia. Prepara-nos para esse dia na Tua presença. E tudo bem se hoje for o dia em que nós precisamos ser cuidadas, então que esse transbordo nos lave por inteira, por completa. Que o Teu amor acalme todos os nossos pensamentos, meu Pai. Que acalme o nosso coração. Coração, acalma-se, acalme-se. O amor de Deus está sendo derramado. O amor de Jesus está chegando e ocupando todo espaço onde há aflição. Em nome de Jesus. Enche, Espírito Santo, todos que estão aqui presentes. Em nome de Jesus e todos que ouvirão depois. Rabaiá Shorekantarabás. Em nome de Jesus, nós declaramos que Te amamos, meu Pai, que o Senhor é suficiente na nossa vida, que sem o Teu amor, sem a Tua presença, nós não podemos nada. Nós precisamos das bênçãos do Senhor, para que nós possamos continuar a trabalhar, a cuidar das nossas coisas, do Teu reino.
Abençoe com saúde a vida de cada um de nós, meu Pai, em nome de Jesus. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Obrigada, Espírito Santo, por ser tão paciente com cada um de nós. Por ser paciente no momento em que nós estamos ali desesperados e pelo desespero não conseguimos olhar do lado e ver que o Senhor está logo ali. Obrigada por não desistir de nós. Obrigada por nos conduzir. Consagramos ao Senhor os nossos negócios do dia de hoje e já consagramos no teu altar os recursos financeiros que entrarão, em nome de Jesus. Declaramos a nossa fidelidade ao Senhor aos dízimos e ofertas, porque nós aprendemos e entendemos que devolver ao Senhor o que o Senhor nos abençoa é o que nós devemos fazer. Devolver ao Senhor tudo que o Senhor nos abençoa. Obrigada, Pai, por nos ensinar isso de uma forma tão amorosa. Niassorecantarabás, sem nenhum peso. Continua tratando, Espírito Santo, o coração das suas filhas e dos seus filhos. Continua tratando de maneira poderosa. Chama para mais perto. Repreende todo o tempo quando for preciso. Mas não deixe nenhum de nós perder a nossa salvação. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu peço que o Senhor abençoe a família de cada um que está aqui, meu Pai, em nome de Jesus. Anjos do Senhor, ministradores de proteção, estejam nas casas de todos que estão aqui agora. Passem espada de fogo em todo o ambiente, levando a paz, discernimento espiritual, posicionamento na presença do Senhor. Que todo espírito de contenda saia dessa casa agora, em nome de Jesus. É uma ordem, é o nome de Jesus que está sendo falado aqui. Em nome de Jesus, todo espírito de contenda sai dessa casa agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Eu declaro paz sobre a sua casa, tempo de mesa e comunhão com o Senhor. Em nome de Jesus. Eu consagro ao Senhor esse ministério, ele é teu, Pai. É o nome do Senhor que é exaltado aqui todos os dias. Toda a honra e toda a glória do Senhor. E assim será até o último dia da minha vida. Eu agradeço pela presença do Senhor e principalmente por tudo que o Senhor está fazendo na vida de todas as suas filhas e de todos os seus filhos, Pai, que estão se alimentando da Tua palavra nesse ministério, que estão buscando pelo Senhor através desse canal de ministério que o Senhor levantou. Obrigada, meu Pai. Toda honra e toda glória sempre será do Senhor. Em nome de Jesus, eu agradeço ao Senhor pela presença de cada um que está aqui. Abençoa, Pai. Abençoa, Pai. Abençoa de forma dobrada, sem medidas, todos que estão aqui. É isso que eu oro e te peço no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Aleluia. Glória a Deus. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo. Toda honra e toda glória dele sempre será. Amém? Deus te abençoe. Eu desejo que você esteja bem, que o seu dia seja abençoado, que o seu dia seja um dia transbordante na presença do Senhor. Que os seus planos estejam alinhados aos planos do Pai nesse dia, em nome de Jesus. Lembre-se de buscar por Ele. Sempre Ele é o primeiro a ser procurado. Ele é o primeiro a quem você deve se dirigir com os seus joelhos no chão. Pai, eu errei, é verdade. Me perdoa, eu não devia ter feito isso.
Me perdoa, me livra desse pecado. Me lava com o sangue do Cordeiro. Me dá estratégia, Senhor, para sair dessa situação. Faça isso e veja o agir de Deus na tua vida. E você vai ver portas se abrirem. Pessoas chegando a te dar um auxílio que você vai olhar e falar, é o Senhor. Ah, meu Deus, é o Senhor. É o Senhor que trouxe essa pessoa, ela não viria sozinha. Amém? Em nome de Jesus, obrigada, meu Deus. Deus abençoe você, tá bom? A sua casa, seus negócios. Em nome de Jesus. Continuo com o celular do meu esposo, viu? Para quem deve estar se perguntando. É verdade. Nada ainda aconteceu. Ontem mandamos como chama? Um relatório, acho que é assim que chama, relatório para o próprio Instagram. O que está acontecendo? Estamos aguardando. Nós paramos? Não paramos. Estamos aqui. Amém? Com o celular emprestado, mas nós estamos. Em nome de Jesus, porque assim como Paulo, nós precisamos continuar. E se o celular do meu esposo parar, nós arrumamos outro. Em nome de Jesus. A gente pega o da Dani. Você tá aí, Dani? A gente pega o da Dani, que é a mais próxima da gente. E a gente vai usando. A gente não vai parar. Por amor a Jesus, não. Nós não podemos parar. Amém? Em nome de Jesus. Deus te abençoe, te guarde, te proteja poderosamente. Eu amo a vida de cada uma de vocês. E saibam que eu não me canso. Você tá rindo, né, Dani? Aí a Dani, ó, de Paula Gás, que é a Dani. Eu vou usar o seu, se o do Júnior parar. Nós não podemos parar, assim como Paulo. Nós precisamos pedir estratégia e sabedoria para que a mensagem continue sendo levada. Amém? Deus te abençoe. A paz do Senhor Jesus. Tchau. Até amanhã.